vamos lá, retomando aqui. E o reposicionamento mandibular, que está muito associado a tudo isso daqui, certo? Só então, quando eu já fiz tudo isso, é que a gente considera possível fazer um diagnóstico mais apurado, sem que eu incorra em alguma falha por ter negligenciado esses problemas. Porque no momento eles podem nem aparecer para a gente. A gente pode nem identificar se eu não tiver um olhar mais atencioso, se eu não tiver um treinamento. Num primeiro momento eu posso não identificar. Mas, certamente, se eu trabalhar com musculatura desequilibrada, espaço articular inadequado, posição mandibular inadequada, lá na frente eu vou ter problema. Os meus procedimentos reabilitadores talvez não atinjam o resultado esperado, né? E quando a gente fala de procedimentos reabilitadores, a gente está falando basicamente de qualquer reabilitação, seja ela ortodôntica, cirúrgica, protética, dentística, aquilo que você for executar na boca do seu paciente, ok? Bom, quando a gente vai falar de reequilíbrio, é impossível a gente falar disso sem tocar em relação maxilomandibular. A primeira coisa que eu preciso compreender é qual a relação maxilomandibular existente e qual aquela que eu estou buscando. Então, para que eu faça isso, para que eu chegue nessa relação que eu estou buscando, eu preciso entender os conceitos de relação maxilomandibular. Até para que eu use as ferramentas que me levem àquilo que eu estou buscando. E nós temos um exemplo do conceito de relação cêntrica, um dos primeiros conceitos de relação cêntrica que a gente teve, do McCollum, do Stewart, que falavam que o côndilo tinha que ocupar a posição mais posterior dentro da cavidade glenoide. Posterior, superior e medial. Aqui nós temos uma imagem para ilustrar, né? Aqui, pouco espaço articular aqui na região posterior, um espaço maior aqui. E normalmente o pessoal alcançava ou imaginava que alcançava essa posição fazendo essa manipulação, que era a manipulação preconizada, né? Com uma mão apenas, pressionando o mento para atingir essa posição. Uma outra maneira que o pessoal utiliza e que normalmente se aproxima dessa posição, quando realizado, é o jig. Por conta da inclinação da palatina do superior, também se aproxima dessa posição condilar. Um outro conceito que veio na sequência foi o conceito do Dawson, de 1973, onde a posição do côndilo aí era mais superior e anterior dentro da cavidade glenoide. Então, ele criou e desenvolveu essa técnica de manipulação para atingir essa posição, né, para conquistar essa posição do côndilo dentro da cavidade glenoide, a posição que ele achava adequada lá em 1973. O que acontece é o seguinte, como a gente viu na radiografia anterior, e nessa, não há um espaço articular adequado para todas as estruturas, nem na primeira opção e nem nessa segunda opção. Aqui a gente tem uma compressão das estruturas anteriores e na figura anterior a gente tinha uma compressão das estruturas posteriores, certo? Em 1954, veja que não é nem mais atual que o Dawson e nem também tão anterior ao McCollum e Stewart, é contemporâneo do McCollum e Stewart. O Baer, ele dizia o seguinte, que o espaço, que o côndilo deve ocupar uma posição que mantenha espaço suficiente para as estruturas trabalharem adequadamente dentro da cavidade glenoide. E é exatamente isso que a gente enxerga aqui. Para quem está conseguindo visualizar, não sei se a imagem está muito clara aí para vocês, mas o côndilo está concentricamente posicionado na cavidade glenoide, o que garante espaço adequado para que todas as estruturas trabalhem de uma maneira saudável, tá certo? O Baer disse isso em 56, o Weinberg em 85 fez um trabalho com radiografias transcranianas e identificando a melhor posição articular, também confirmou esse trabalho, essa opinião do Baer, e o professor Frederico Silva
Em 93 também começou a divulgar os estudos que eles já tinham lá na Unicamp a respeito de articulação temporomandibular, confirmando, corroborando o que o Baer e o Weinberg disseram lá, cada um em suas datas, né? Mudando então, naquela condição que eu tinha nas duas hipóteses anteriores, com o côndilo posteriorizado ou anteriorizado, para a qual a técnica de manipulação está aqui nas figuras, eu não conseguiria manter o côndilo nessa condição, concentricamente posicionado, por tudo isso que a gente já falou. Ou eu levava ele para posterior, ou eu trazia ele para anterior. Então, qual seria a maneira de atingir essa condição, essa posição condilar, essa condição articular? Como eu chegaria nisso? Então, continuando na relação cêntrica aqui, o Epper e o Cesar, o que eles disseram? Eu estou voltando ao assunto aqui, como chegar naquela posição condilar, naquela condição articular, né? Então, o que o Epper e o Cesar disseram? Os ligamentos e a cápsula articular da TM, eles são estruturas posicionadoras da mandíbula e, portanto, responsáveis pela estabilização da mesma em RC. Então, veja a importância que a gente muitas vezes não observa dos ligamentos e da cápsula articular. Eles têm a responsabilidade, desde a tenra infância, de manter a estabilização da mandíbula em RC. São eles, os ligamentos, a cápsula articular e a musculatura que realizam esse trabalho. Tá? O Moyers e colaboradores disseram o seguinte, ó, a RC é uma posição determinada pelo primeiro reflexo neuromuscular, aprendido por meio do controle da posição mandibular, por ocasião da oclusão entre os primeiros molares descidos. Então, a RC, que é um dos determinantes fundamentais da oclusão, a relação cêntrica, ela se estabelece exatamente quando o Moyers está dizendo aí, né? Na ocasião do primeiro contato entre os primeiros molares descidos. É aí que a gente estabelece a primeira oclusão cêntrica e, consequentemente, a primeira relação cêntrica quando está numa posição de repouso. Então, veja a importância da musculatura, da cápsula articular, dos ligamentos, para estabilização da mandíbula nessa posição de RC. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não consigo atingir a posição de RC manipulando uma mão ou manipulando com as duas, eu preciso que alguma ferramenta me dê a RC. Que ferramenta é essa? A musculatura e os ligamentos. Então, quando a gente fala de reequilíbrio, a gente está tentando dizer o seguinte: já houve um equilíbrio muscular quando se tinha uma RC lá no início do desenvolvimento da oclusão, com a erupção dos primeiros molares descidos. Lá existia a RC. Mas durante todo o processo de desenvolvimento, essa RC foi sendo muitas vezes alterada, foi sendo perdida por uma má oclusão ou por uma parafunção, pelos problemas que sejam. O que ocorre é que a gente perdeu, junto com a RC, a gente perdeu equilíbrio muscular e equilíbrio articular. Para devolver equilíbrio muscular e articular, o que eu vou precisar fazer? Deixar com que a musculatura e os ligamentos me digam novamente qual é a posição em que eles trabalham harmonicamente e preservam o espaço articular. E eu tenho como fazer isso? Certamente eu tenho. Vamos seguir. Diante disso que eu disse, é possível perceber o seguinte: relação cêntrica é uma posição dentária ou uma posição muscular? Eu me adianto e digo o seguinte: RC é uma posição muscular. Não tem contato dentário em RC. Para que haja contato dentário, vamos imaginar os primeiros molares descidos lá, né? Quando eles erupcionaram, eles tiveram contato,
ali se estabeleceu a primeira OC daquele paciente, daquele ser, né? Quando houve o repouso, se estabeleceu, então, com a musculatura em repouso, a primeira RC. Então, é óbvio que, para ter RC, eu não posso ter contato dentário. Em teoria, eu estaria numa OC. Então, quando eu busco RC, eu tenho que ter em mente que eu não posso ter contatos dentários. Eu estou buscando uma posição muscular. Melhor posição muscular, melhor posição articular. Certo? Aqui eu queria dar uns exemplos, né? Aqui nesse caso especificamente, é claro que eu olho para essa oclusão e sei que não está adequado, né? E eu já consigo imaginar, só de olhar para essa oclusão, que o côndilo não vai estar bem posicionado nessa condição. Obviamente o côndilo vai estar mal posicionado, como a gente pode visualizar aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Mas isso aqui é um extremo, é fácil para eu identificar. Às vezes o paciente chega numa condição não tão severa e eu nem me preocupo em saber da condição articular desse paciente. A gente sabe que poucos profissionais têm como rotina, né, a solicitação de um exame, de uma radiografia de ATM ou de uma tomografia de ATM. E é uma ferramenta fantástica para nos mostrar exatamente o que eu estou vendo aqui. Não tem espaço articular nenhum aqui. E se eu olhar para essa boca, eu até posso identificar aqui algumas coisas que possivelmente não estejam de acordo com o padrão, né? Uma alteração do plano oclusal, aqui uma certa extrusão de alguns dentes em relação ao plano oclusal, um desvio de linha média pequenininho, mas eu talvez jamais imaginasse encontrar uma condição tão severa articular. E muitas vezes a gente trata esse paciente com essa posição articular. Ou seja, a gente perpetua essa condição. Porque se eu usar como referência essa posição habitual do paciente, a minha reabilitação, ainda que ela seja feita num articulador semiajustável, ela vai se orientar por essa posição habitual. E, obviamente, eu vou mantê-la com a minha reabilitação, se eu trabalhar dessa maneira. Se eu mantiver essa posição, certamente eu estou mantendo essa posição articular, o que não é interessante. Até pode ser que o paciente, nesse momento, não sinta nada. Mas é possível que amanhã, depois, daqui um mês, daqui 2, daqui um ano, ele venha a acusar algum problema na articulação. E aí, para convencê-lo que não foi o seu tratamento que fez isso, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, o ideal seria que a gente evitasse esse tipo de problema, que a gente descobrisse, antes da reabilitação, qual seria a posição adequada para reabilitar em função do equilíbrio muscular e articular. Passando aqui. Aqui o paciente desdentado, tá? E sem prótese, não usa prótese. É claro que nós estamos olhando para esse paciente e estamos identificando que ele tem problema de dimensão vertical, não é? Que precisa ser feita uma recuperação da dimensão vertical, isso é tranquilo. Eu até posso imaginar nesse caso aqui que tem algum problema articular. Muitas vezes eu imagino. Eu consigo imaginar que o paciente tenha problemas articulares. Mas o que vem na cabeça da gente? Na maioria das vezes, eu preciso melhorar a dimensão vertical desse paciente. Eu preciso devolver a dimensão vertical adequada. Ok, estou pensando corretamente. Ele realmente precisa devolver a dimensão vertical. A gente realmente precisa devolver a dimensão vertical adequada. Mas e a relação maxilomandibular no plano horizontal? Como que eu vou devolver essa relação maxilomandibular mais adequada no plano horizontal? É nisso que eu tenho que pensar. Eu não posso pensar só no plano vertical. Eu também tenho que pensar no plano horizontal. Eles trabalham juntos. Né? Vou passar. Outra condição aqui, paciente também portadora de prótese total. Veja só, essa daqui é legal porque a gente tem o trabalho que foi feito com eletromiografia, tá? Se a gente olhar para essa paciente, sem toda essa parafernália que está aqui instalada,
digamos que ela aparecesse no seu consultório, a gente olha, a gente vê a prótese total dela, não está adequada, podia estar bem melhor, tranquilo. Mas se você olhar para a face dela, não está tão grave quanto estava aquele outro caso, que não usava prótese e tal. Então, muitas vezes, o profissional se convence de que essa dimensão está próxima da ideal e aí vamos trabalhar sem fazer um reequilíbrio neuromuscular e articular. Vamos trabalhar assim, vamos dar sequência, só vamos moldar e refazer as próteses, vamos fazer próteses melhores, né? Mas vamos trabalhar usando esse padrão muscular e articular. Mas aí a gente vai lá e faz um exame de eletromiografia nessa paciente. Vejam aqui a diferença gritante que existe entre o mesmo grupo muscular, aqui com L do lado esquerdo e o R do lado direito. Mesmo grupo muscular, temporal anterior. Lado esquerdo, 12 e do lado direito, 4. Tá certo? Isso aí é a microvoltagem do músculo, a milivolts, né? Veja que do mesmo grupo muscular, masseter do lado esquerdo, masseter do lado direito. Quase 6 e 4. E o digástrico anterior, que aqui é um supraioídeo, tá? Ó, de 5,5 para 2,2. Então perceba, isso aqui com a paciente, teoricamente, em repouso, essa diferença de atividade muscular de um lado para o outro. Se ela em repouso apresenta essa diferença de atividade muscular, é bem provável que está muito longe do equilíbrio muscular, né? E se eu construir as minhas próteses sem dar atenção a isso, aqui tudo bem, eu tenho o meu exame me mostrando. Mas e se eu não fizer esse exame? Né? Eu não vou saber. Mas a gente já tem que ter a desconfiança de que um paciente que precisa de prótese total, que já usa próteses totais anteriores, ele é um paciente disfuncionado. Ele precisa de um reequilíbrio neuromuscular. Certamente. Então eu tenho que introduzir essa etapa anterior à reabilitação no meu tratamento. Isso faz parte do diagnóstico. É isso que eu gostaria que ficasse claro. Tudo que nós estamos falando aqui até agora tem a ver com diagnóstico. O que eu estou diagnosticando? Uma posição inadequada, um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio articular. Então, antes de eu fazer a minha reabilitação, eu preciso ter certeza de que isso aqui está adequado, para que eu possa trabalhar com segurança e previsibilidade. Certo? Sequência, então. Vamos lá. Aqui um outro caso em que muitas vezes a gente deixa passar essa necessidade. Se eu bater o olho aqui, assim como nos outros, e vocês estão aí olhando, certamente já identificaram algumas coisas aí que não estão muito corretas, mas não está também uma aberração. É comum a gente encontrar oclusões como essa aqui no consultório aí, diariamente, né? Ah, tá, o canino está um pouquinho fora, a linha média pode até ser que tenha um desvio pequenininho aqui, o plano oclusal tem uma pequena alteração, mas dá para imaginar que tem essa condição articular olhando para essa boca? É difícil. É difícil. Nem a experiência vai dizer para a gente que tem isso daqui acontecendo. Eu não consigo enxergar lá a articulação, não tenho como. Se o paciente não me relatar problema, eu não enxergo. Eu tenho que buscar os sinais. E tenho que usar os exames auxiliares para me ajudar com isso, né? Então, nesse caso aqui, a radiografia mostra perda do espaço posterior aqui, do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, quando esse paciente está em máxima intercuspidação habitual, os côndilos dele vão para posterior. Alguma coisa está provocando isso, isso é mecânico. Encostou os dentes, define a posição do côndilo. Então eu preciso me preocupar com isso, eu preciso ter isso em mente. Tem que fazer parte do meu diagnóstico, né?